noite, amigos do programa Pauta Livre. É nesta quarta-feira, dia do sofá, mas deixem para o sofá depois do nosso programa. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. As nossas transmissões, nós começamos às 21 horas, pontualmente, que são todas segundas, quartas e sextas-feiras. Hoje nós tivemos um dia de verão. Atingiu 30 graus em muitas regiões. E isto que o verão ainda não chegou, nós estamos tão somente na primavera. Mas hoje esse estúdio lindo aqui é só o do preâmbulo. Lá no estúdio 1, estúdio 2, temos outros ainda, conseguimos fazer com que eles sejam inéditos, além de que já nós estejamos há bastante tempo com as nossas lives. E é por isso que eu quero que vocês curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like de positivo. Claro que estamos pelo YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Agora, para começar, eu só tenho que dizer que nós tivemos uma aniversariante, nossa amiga assídua, representante do sexo feminino, que é a Janei Lima, a esposa do nosso amigo o Henrique da Silva e Silva. Ela aniversariou ontem, e dia 7 de novembro. E nós podemos cumprimentá-la para vocês somente no dia de hoje. Ela é aquela participante ou componente do Casal 20, Zona Norte de Porto Alegre, que está sempre conosco. Então, Janei, um feliz aniversário. Mas nós teremos muitas informações. Futebol, aconteceu o jogo do Inter. Mas amanhã, 20 horas, parada dura para o Grêmio. Até para se manter na possibilidade de ser campeão, que o nosso amigo Alberi Nascimento Cardoso, lá de Mariluz, já fazia essa previsão, o que eu achei que seria impossível. E agora, casualmente, o Grêmio vai jogar com o seu opositor direto, que é o líder ainda na atualidade, o Botafogo. Parabéns aos gremistas e espero que tenham muita sorte nesse jogo, porque estão jogando também embora que depois estaremos sujeitos à corneta, mas estarão disputando ou representando o futebol gaúcho, pelo menos ali no G4. O Inter ainda continua lutando por uma Sul-Americana. Teve sonhos anteriormente de Libertadores, mas esse sonho já foi por terra, para meu desgosto e de todos os colorados. Mas nós teremos dentro das nossas notícias que foi aprovado um requerimento da edição da Carla Zambelli, para que o ministro da Educação do Lula, o Camilo Santana, se explique sobre questões político-ideológicas constantes na prova do Enem, que desqualificam o agronegócio brasileiro. Isto não tem cabimento. Ideologia colocado numa prova que poderá, que está qualificando uma pessoa para outras profissões muito, como se diz assim, que vão decidir o nosso Brasil e colocar ideologia política, não tem cabimento. Também o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele diz que derrubaria o projeto que autoriza o Congresso a cassar decisões. Segundo o entendimento dele, não tem uma boa origem. Mas isso será debatido no nosso programa. O que mais está causando um transtorno no dia de hoje é aquela notícia da Polícia Federal de que havia um plano terrorista de atacar sinagogas e alvos israelitas aqui no nosso Brasil, financiado e homens aliciados pelo Hezbollah. 2 foram presos aqui no Brasil, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal, foi no dia de hoje,
E também tem 2 mandados de prisão para serem cumpridas lá no Líbano. Isto é mais preocupante no dia de hoje, porque, segundo vocês sabem, o Hezbollah está sempre prometendo que vai atacar Israel, até por causa desse conflito que está havendo entre Israel e Hamas. E o Hezbollah é 3 vezes mais poderoso do que o grupo Hamas, embora que ambos sejam financiados e treinados e abastecidos em armamento pelo Irã, pois tem a mesma ideologia, são xiitas radicais. Isto realmente nos preocupa e demais. Uma comissão também aprovou um projeto que regulamenta apostas esportivas. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento que pode decidir sobre a licença paternidade de 120 dias. O dólar tem uma nova queda e fechou em 4,87. Já a Ibovespa, que é a base do nosso Brasil, encerrou em alta. Brasileiros também devem deixar a faixa de Gaza nesta quinta-feira, dizem membros da embaixada. Eles já haviam recebido até comunicado da possibilidade deles saírem ali da fronteira do Egito por esse corredor no dia de hoje, mas mais uma vez foi adiado. Agora foi protelado para a possibilidade do dia de amanhã. E vejam, imaginem a ansiedade desses brasileiros que estão lá. E os bombardeios continuam. São 34 pessoas que serão trazidas ao Brasil. O avião da FAB continua no Egito aguardando essas pessoas para retornar ao nosso país. Também para a nossa economia, nada boa notícia. Produção de veículos no Brasil caiu 4,4% em outubro, mas as vendas cresceram em 10%. É a nossa economia. O Rio Grande do Sul e outros 10 estados e o Distrito Federal já emitem a nova carteira de identidade. Dizem que ela é bem mais difícil de ser falsificada. O CPF, o nosso CPF será a identificação padrão da pessoa e também tira aquela possibilidade de você ter tantas quantas carteiras de identidade quanto os estados, porque poderia ser tirado uma carteira em cada estado. Agora não. Agora ela será uma única em todo o Brasil. Mas vocês que não queriam que tivesse o sexo, esta não pede o sexo. É para a felicidade de muitas pessoas. O meu continua e eu quero que conste: sexo masculino e hétero. Ah, não, isso não vai na carteira, mas é a nova carteira de identidade. O El Niño também deverá durar pelo menos até abril de 2024, aponta uma organização meteorológica mundial, e diz que principalmente afetará aqui a nossa região sul, o que nos preocupa e muito, porque esse El Niño está causando um transtorno imenso na natureza. É a natureza contra o ser humano. Aqui no Rio Grande do Sul nós teremos a primeira delegacia especializada do combate ao tráfico de armas. Para você que não tem conhecimento, vou explicar a vocês. Ter uma delegacia especializada melhora muito mais a atividade policial, porque todas as informações são canalizadas a esta delegacia, o que facilita na identificação de pessoas e também na investigação e nos inquéritos em caso disso. Isso aí se deu em 125 armas que foram apreendidas ontem por um colecionador e um CAC em Porto Alegre. 125 armas. Começou quando uma das armas, um fuzil, foi encontrado por uma facção da zona sul de Porto Alegre, da Restinga, com numeração raspada e pertencia a esse colecionador. E ela não tinha registro de furto ou de roubo. Mas a raspagem, ou suprimir ali o número,
é só uma casa. A perícia chega no fundo. Tem outros locais de que esses números são reconhecidos. Então aquela raspagem é só para uma nebulosidade ou uma não identificação no momento, mas a perícia, com a arma na mão, detecta qual é essa arma. E além disso, duas pistolas não estavam com a documentação regularizada. Ele vai responder processo e também já foi mantido contato com o Exército, e conforme ele poderá perder esta licença e não recuperar essas armas, embora que muitas estivessem legalizadas, mas ele perdendo aquela licença de CAC e de colecionador, cai por terra essa sua possibilidade. Também nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, teremos um julgamento de acusados de matar e incendiar um morador de rua. Ex-namorados vão a júri popular nesta quinta-feira e será lá na cidade de Novo Hamburgo. Também em Novo Hamburgo, um lar de idosos foi interditado. Ele já não tinha licença da prefeitura, mas por maus tratos que foram detectados em pessoas idosas. Também nós temos que cuidar muito com o nossos bebês, porque uma das notícias hoje é que um bebê morreu após se engasgar com leite numa escola no interior do nosso estado. Saiu a Mega Sena para um apostador da Serra, em Bento Gonçalves. Faturou esta quina 7 milhões de reais. É um bom dinheiro, para mim faria um bom efeito. Também em Porto Alegre foi sancionada uma lei que recomenda 3 horas aulas de educação física nas escolas municipais, na nossa capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Também o número de prisões efetuadas pela Guarda Municipal de Porto Alegre aumentou em 180% somente neste ano. O presidente do IBGE diz que fará o maior concurso da história. Está planejado. O nosso jogador da seleção brasileira ainda consta como jogador, o Daniel Alves. Ele tenta um acordo para evitar um julgamento de estupro, diz um jornal. Acredito que tenha sido verdade. Também forró foi reconhecido como manifestação de cultura nacional. Enquanto isso, o presidente do Senado negou que o Congresso esteja em crise com o Supremo Tribunal Federal. Segundo a imprensa, o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro relatou em delação a função de cada integrante do grupo e a relação com o clã do ex-presidente. Só com essa expressão vocês já notaram que é a imprensa marrom, é aquela imprensa esquerdista que tem horror do ex-presidente Jair Bolsonaro pela sua maneira de se portar, direitista e patriota que é. Mas não esqueça que não estão combatendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sim o bolsonarismo, o que é uma coisa muito maior, muito relevante e difícil que caia. O DPVAT vai voltar. O governo Lula quer recriá-lo, mas basta dizer que o seu líder, o senador líder lá no Congresso, é chamado senador DPVAT. Vocês sabem quem é, né? Também tropas de Israel entraram na cidade de Gaza e isolaram o líder do Hamas. Como vocês veem, o nosso preâmbulo é desta forma. É lá e cá. É notícias do mundo, notícias locais, e assim que fica legal o nosso programa. Mas tudo graças a vocês. A Gleisi Hoffmann, olha aí ela, a presidente do PT, rebate o presidente da Câmara dos Deputados e disse assim: não se confunde Centrão com Constituição. Olha ela aí, apareceu, hein? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manda a Polícia Federal investigar 17 milhões em PIX recebido por Bolsonaro.
É o ciúme constatado porque tirar as contas e bloquear as contas do presidente Bolsonaro. Os bolsonaristas estão aí para tirar aqueles que têm pouco, dão pouco, que têm muito, muito, e agora o ministro Alexandre de Moraes fica preocupado com isso. Nós temos muitos outros problemas, mas ele se preocupa e muito com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o Pix, a hora que tiver uma nova chamada, muitos milhões, e o ex-presidente se tornará milionário assim que for chamado. A Mega Sena não é a quina, que eu havia falado anteriormente. A Mega Sena, a quina foi sorteada, mas a Mega Sena e o próximo sorteio pode pagar 10 milhões de reais. É um bom dinheiro. Também foi dito que a Petrobras disse que o diesel russo deixou de ser competitivo no Brasil. Quem disse isso foi o presidente da Petrobras. Também foi lançada a edição deste ano da campanha Papai Noel dos Correios. Que eles fazem uma campanha que as pessoas, as crianças principalmente, fazem pedidos e muitas pessoas fazem doações. Isto aí é muito legal e é uma boa campanha de uma iniciativa excepcional lançada pelos Correios. Também nós temos uma polêmica. Os criminosos, 3 criminosos que invadiram a casa dos pais da Bruna Biancardi. Embora que existam cogitações de que ela fez um contrato milionário da separação com o Neymar, que vocês sabem, estão em fase de separação, ela diz que a polícia descarta a possibilidade de que ela e a sua filha fossem sequestradas, porque um dos sequestradores que foi pego convivia no mesmo condomínio e ele pegou outros 2 marginais e, segundo a polícia, eles aproveitaram que faltou luz e com isso não funcionariam as câmeras e fizeram isso aí. Eles entraram, invadiram e levaram muitas joias e dizem que tem um acordo milionário entre a Bruna Biancardi, que é uma influencer, e de receber uma boa pensão do Neymar. Até falam em números tipo 200 mil reais. Notícias que pouco interessa, temos também. Após 4 meses sóbria, Adele, aquela cantora internacional, afirma que está pronta para começar de novo. A revista People elege Patrick Dempsey como o homem mais sexy do mundo em 2023. Se você não conhece, eu também não conheço. E nem quero conhecê-lo. Vou deixar para vocês, mulheres. Também quanto ao tempo, o El Niño continuará até abril e trará eventos meteorológicos extremos, principalmente para nós, aqui no extremo sul do Brasil. Calix Coca. Entenda o que é a vacina anticocaína em desenvolvimento no Brasil. Olhem na imprensa, nós não temos tempo no nosso programa de explicar a vocês, mas ela já está sendo desenvolvida aqui no Brasil. Também vejam só a notícia. Congresso aprova a proposta que pode elevar o fundo eleitoral para 5 bilhões de reais. Você que ganhou aquele aumento de 18% no salário mínimo, torça pela nossa nova política e o nosso novo governo. A insanidade governa conflito em Gaza. Quem diz isso é o ministro Silvio Almeida. Apareceu ele. Ele não se manifestou em muitas outras situações, aquelas situações de racismo, que até o presidente Lula fez lá na África, a prisão meia duvidosa de muitos daquelas pessoas do 8 de janeiro, e aí está ele, agora se manifestando quanto ao conflito Israel e o Hamas. Apareceu ele. Vocês achavam que ele não existia? Ele existe. É o ministro Silvio Almeida. Também vejam a morosidade da justiça. Filho e a viúva suspeitos de matar um empresário lá no Vale do Rio Pardo vão a júri 20 anos após o crime. Também em Porto Alegre, a prefeitura liberou as quadras
de grama sintética na orla do Guaíba nesta quarta-feira. Parabéns às pessoas que usam, e realmente é um local público muito legal pra caramba da nossa capital. Nas redes sociais, seguidores de Milei incitam o fantasma de fraude na Argentina. Claro que são jornal de esquerda, e lá impera há muito tempo a esquerda na Argentina, e com certeza a possibilidade de fraude não está descartada em hipótese alguma. Uma comissão do esporte do Senado também aprovou a regulação das apostas esportivas. Eu acho que é por isso, por essa razão, por essa grande quantidade de dinheiro que vai entrar ali no Ministério dos Esportes, é que a Ana Moser, embora que seja petista esquerdista, não estava de acordo com o novo governo. O Grêmio também mira, no futebol, a contratação do atacante Bruno Rodrigues para 2024. Eleições no Inter. O Barcelos vai para o pátio com vantagem sobre o Melo. São 2 candidatos. Também uma polêmica na França por presença da extrema-direita em marcha contra o antissemitismo. Eu acho que realmente tem que haver esse protesto, porque não há razão para isso. A produção mundial de vinho cai para o nível mais baixo em 60 anos, devido a geadas e secas. E com isso, encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, que já temos amigos interagindo conosco. E aí sim, estaremos ao vivo com vocês. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Boa noite, amigos! Agora sim estamos aqui. É o programa Pauta Livre que está entrando no ar em live, né? Mas agora ao vivo. Nós já havíamos entrado às 21 horas, são as nossas transmissões. Hoje nós atrasamos, entramos às 21 horas e 2 minutos, o que não é normal aqui na nossa live. Nós sempre tentamos cumprir esse horário das 21 às 22 horas. Mas daqui a pouco tempo teve o jogo Inter-Desilusão, enfrentando em sua casa o Fluminense, pós-campeão da Libertadores,
mas o Inter não convence. Fazendo uma enquete, o pessoal quer abaixo o Kudê, mas a agremiação já está saturada de tanto indenizar treinadores. Não esqueçam que ele tem um contrato e, ao ser dispensado, teria milhões de despesas. Agora nós temos que engolir até o fim do ano, gostando ou não do treinador. Esse aí é o Kudê. Também falando do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje ele comparecendo lá na Câmara dos Deputados, ele foi ovacionado. Ovacionado demais, bem diferente do atual presidente, e teve a maioria dos eleitores por venceu as eleições. É o bolsonarismo imperando. Também, além desse jogo que nós tivemos, Inter e Fluminense, tem interesse, principalmente a nós gaúchos, o Botafogo amanhã também vai enfrentar o Grêmio lá no Rio, 20 horas. Jogo duro. Mas agora, às 21h30, é o time do nosso amigo João Batista lá de Arujá, que vai enfrentar o Palmeiras, que vai enfrentar o Flamengo em sua casa. Mas agora sim, vou passar lá para cumprimentar os nossos amigos. O pessoal está vindo bem devagar. Like de positivo, muito pouco. Sininho também. Aqueles que incentivam o uso, o nosso amigo Capitão Henrique da Silva e Silva, o Zé Sanguiné, o Laurino Spitzer de Nova Santa Rita, ainda não interagiu conosco no dia de hoje, embora que ele seja gremista. Podia dar uma corneteada aqui em nós colorados, e que eu estou incluído, felizmente ou infelizmente. Mas o número 1 hoje foi um amigo novo, diferente, que eu questionei de onde ele estaria falando, mas ele é nosso amigo na área do esporte. É o Márcio Luiz Almeida Ribeiro. Nos deu uma boa noite e disse que está tudo tranquilo. Então, respondendo posteriormente ou não, pouco importa. Muito obrigado por ter interagido conosco, Márcio. Nós sempre ficamos controlando aquele pessoal que passa pela internet, mas as tuas palavras realmente são de alguém que participa do nosso programa, se não em outra oportunidade, e agora. E muitas pessoas ficam na retaguarda, às vezes, e não interagem conosco. Depois interagiu simultaneamente. Claro que as nossas edições começaram as transmissões 21 horas, logo após o término do jogo do Inter. E o casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, que é a Janei Lima e o seu esposo, o Capitão Henrique da Silva e Silva. Mas nós não podemos deixar de lembrar que essa nossa amiga representante do sexo feminino no nosso grupo, assídua espectadora, está sempre conosco, estava de aniversário no dia de ontem, no dia 7 de novembro. E nós não podemos deixar de cumprimentá-la, a ela e a sua família, porque quando temos uma comemoração na família, a vitória é de todos. Então, em especial ao casal 20, mas também todos os seus familiares que estão à sua volta. Ela iria inclusive comemorar lá no próximo final de semana na Grelhatos, mas ela achou por bem protelar essa comemoração, porque nós teremos, principalmente os amigos mais íntimos, de muito mais tempo, além dos familiares, que é a turma CFS 1972, que vai se encontrar lá no próximo final de semana, 17, 18, 19, na colônia de férias da SSTBM, em Cidreira. Então ela achou por bem protelar as suas comemorações e vai comemorar com os amigos, já com esse encontro da turma que vai completar 51 anos de amizade. Tem outros que são conhecidos há muito mais tempo. É muito bom ter amigos e é muito bom fazer amigos. E é por isso que o nosso programa tem esse intuito. Cada vez mais amigos virtuais ou amigos pessoais. O que importa é só interagir conosco, dar a sua opinião, receber informações. Se quiser dar um elogio, deem. Se quiser fazer uma crítica, façam. Mas desde que estejam conosco. E eu agradeço muito. Falou ele e deu uma boa noite. Bairro Guarujá, Zona Sul de Porto Alegre, a capital do nosso Rio Grande, meu irmão, o Delfino Neves Severo, ou Coronel Severo, ou FIFA, o meu irmão caçula. E ele diz assim: boa noite, um bom programa. O nosso Inter
só empatou. Mas em outras oportunidades ele até foi derrotado. Na situação que se encontra, eu acho que é muito melhor que nós elogiemos um empate do que amargar uma derrota. É o nosso Inter que está aí. Falando do nosso Inter, claro que nós temos comentaristas esportivos, e ele é o Alberi Nascimento Cardoso, gremista ferrenho, além do Casal 20, também são gremistas. E ele diz assim, falando lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, e ele diz assim, boa noite, amigo Severo. Se ganharmos amanhã do Botafogo, o Grêmio campeão do Brasileirão. É muito otimismo, mas não esqueça que tem nessa perseguição e nesse bolo o jogo de hoje à noite. 2 aí, o Flamengo e o Palmeiras do nosso amigo, lá de Arujá, São Paulo, o João Batista. Vai ser um jogo duro, vamos ver também, vai resolver, vai decidir a possibilidade de estar ali próximo ao título, ou no G4 já está, com certeza. Mas o jogo de hoje, que já está acontecendo, também influi muito. Assistam e nos digam, sempre que estiver acontecendo algo acontecer. É uma cacofonia, acontecendo algo acontecer, às vezes a gente comete essas gafes aí, mas o intuito é sempre acertar, mas cometemos, infelizmente é dessa forma, somos seres humanos, não somos perfeitos, gostaríamos de ser, com certeza. O Zé Sanguiné, esse sim é o nosso amigo que reside ali na Bela Vista, Zona Norte de Porto Alegre, mas agora ele está veraneando lá em Rondinha, mesmo que ele já esteja aposentado, joga sua bolinha lá nos amigos do Panelão pela Lívia de Viamão, mas nesse período ele está veraneando lá na praia de Rondinha. Mas não deixa de estar participando sempre conosco para tecer seu comentário, para dar a sua opinião e além daquele de acionar o sininho, além de dar aquele like de positivo. Agora o pessoal até já melhorou isso aí. Não que tenhamos patrocinadores, não somos influencers, não somos youtuber, nada, mas gostamos de ver aquele like de positivo. Se houver o caso de dar dislike também, mas teçam a crítica e digam a razão para que nós melhoremos cada vez mais o nosso programa. O nosso interesse é sempre dessa forma. Então ele disse assim que já curtiu e acionou, e falando de Rondinha, o Alberi voltou a interagir conosco e dizendo assim, olhando o jogo do Inter, parece que eles não querem mais nada com o Brasileirão, sem a mínima vontade de ganhar o jogo. Eu também notei, falei para ele que eu também notei essa atitude deles, o torcedor ainda continua indo em grandes números, embora que não fosse um jogo de grande importância, porque o Inter do Z4 ele está livre, mas está lutando ainda por uma Sul-Americana. Libertadores já era, mas é isso aí. E o treinador também, eu acredito que também seja em razão dele não ter peça de reposição. Mas hoje tirar tipo o Wanderson não tem cabimento. Ele tem aquelas trocas ali que são incompreensíveis pelos treinadores. Mas é o Cudê, sendo o Cudê, e nós vamos ter que aguentá-lo até o fim do seu contrato, pelo menos, sob penalidade do Inter marchar e muito com uma indenização de uma possibilidade de dispensá-lo, o que não seria nada bom para as finanças do clube. Mas logo, logo nós teremos eleições e talvez uma nova diretoria, se o caso trocar, possa trocar também essa direção técnica. Mas isso se houver. Mas vamos esperar as eleições do Inter. O João Batista Romero, esse falando lá de Arujá, São Paulo, ele disse assim, boa noite, amigo Severo, abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre, estou falando aqui de Arujá, São Paulo. O Zé Sanguiné, eu já me antecipei, mas ele falou para nós, estamos na praia de Rondinha, vimos o Inter 0 e o Fluminense 0. Agora o Bragantino 0 e São Paulo aos 18 minutos do segundo tempo. Isso quando ele interagiu conosco, nós estamos falando só agora, 21h40. Ele já interagiu há algum tempo. Se houver qualquer mudança, vocês já sabem. Digam e mantenham contato conosco. Não precisa ser só o Alexandre Marques, que é o nosso expert na área do esporte. Todos vocês podem opinar. E é isso aí. O João Batista assim, sim, meu amigo, é isso aí. Eu falei para ele que jogo seria duro do time dele, do Porco, do Palmeiras.
Hoje à noite já está acontecendo com o Flamengo e na casa do Flamengo. E ele concordou. E ele também já disse, ele acompanha o brasileiro no todo, né? O Inter está livre do rebaixamento, só cumprir tabela. Mas não esquece que eles ganham seu salário, os torcedores continuam torcendo, e quanto mais pontos, mais vitórias tivesse, muito melhor, até para que tenha mais ânimo o torcedor. Se seguir desse jeito, eles vão fazer com que o torcedor se desiluda com a equipe. Isso não é nada bom. Agora veio ele, o Almeida Contabilidade, no escritório que nós tanto recomendamos. É aquele contador que você precisa, você como pessoa física ou pessoa jurídica. Esporadicamente ele mantém contato conosco, mas ele tem muitas atribuições e principalmente nesse nosso horário. E ele diz assim: boa noite, Severo. Ótima pauta aos amigos e um bom jogo a todos. Ligado e assistindo a programação. Nenhuma frase de efeito? Procura aí, tu é acostumado a trazer sempre uma frase de efeito de pensadores aí para nós, porque tu és aquele homem que sempre nos dá algo diferente no nosso programa. Por isso que ele tem pauta livre. É isso aí, a pauta você segue, quase que comenta só pelo futebol, mas nós temos muitos problemas acontecendo na nossa economia, mas o nosso preâmbulo já deu uma luz a vocês. Guerra ali do Israel e Hamas, Hezbollah, aquele grupo terrorista ameaçando também combater contra o Estado de Israel. Tudo isso é preocupante. E o Hamas está causando uma dificuldade imensa na passagem do corredor humanitário, porque vocês sabem, lá na faixa de Gaza, os palestinos nada são menos do que seus reféns. Então os guerrilheiros não querem que eles saiam, e Israel já declarou que eles é que estão dificultando muito mais o corredor humanitário lá na faixa de Gaza. O Zé Sanguiné também declarou aí para o João Batista: sou Palmeiras, será um bom jogo. Quanto ao Barcelos, deve abandonar para o nosso bem. O Sanguiné não gosta muito do atual presidente do Inter, que é o Barcelos. Eleições estão aí. Vamos ver o que acontece, né, o Sanguiné? Pode ser que tenhamos mudança. O Alexandre Marques, esse sim, expert na área do esporte, e nosso amigo, co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea, esteve um bom tempo em Cidreira, mas agora já está de retorno, ali onde ele reside, na Zona Norte de Porto Alegre. E ele diz assim: boa noite, Severo. Sonolento, 0-0 Inter e Fluminense, campeão da Libertadores no Beira-Rio. Ano lamentável para o Colorado e para nós, torcedores do Colorado, com certeza. Alexandre Marques, que também é colorado. O João Batista, e ele diz assim: boa noite, Zé Sanguiné. O Palmeiras precisa ganhar se quiser ser campeão. E também está torcendo pela vitória do Grêmio aqui, o Alberides, que também quer ser campeão. Está uma disputa dura e ferrenha. O Sanguiné disse: já iniciou o jogo Flamengo e Palmeiras, e eu já pedi qualquer mudança de score ou qualquer fato que seja relevante, mantenha contato conosco. 21 horas e 44 minutos, faltam 16 minutos para o término do nosso Pauta Livre, e é muito melhor que nós mostremos ao nosso público, ao público que assiste, ao que os intercedem conosco, estão sempre nos dando informações. Além de receberem as nossas notícias, também tecem algum comentário e enriquecem o que nós estamos falando. Isto é muito bom. O Zé Sanguiné disse assim: João Batista, acho que engatou, aí ninguém mais pega. Vamos ver se confirma. Muito dinheiro rola. Esta é a opinião do Zé Sanguiné, que está opinando e falando com João Batista. Praia de Rondinha falando com Arujá. Esse é o legal do nosso programa. Agora Gravataí. Os manequinhas nos dando boa noite, chegando e curtindo. Muito bom, manequinha. Obrigado. E diz assim: esta guerra só está complicando, parece. Mas guerra sempre é aterrorizador, complicado. Muitas mortes. O pessoal até esquece a guerra também ferrenha, que é Rússia e Ucrânia. E lá também nós temos muitas mortes. Na África,
Também temos muitas guerras, conflitos que estão havendo com aqueles países, mas pouco divulgam. Eles diversificam a visão. Primeiro era Rússia e Ucrânia, embora esteja contínua e ferrenha, agora é Israel e o grupo Hamas, a possibilidade da entrada do Hezbollah. E o que preocupa é que nós aqui também tivemos pessoas aliciadas pelo Hezbollah, por esse grupo terrorista. Isto é lamentável. Está acontecendo lá no Oriente Médio, mas reflete em nós. Guerra Rússia e Ucrânia também causa problemas em grãos, no nosso abastecimento, em petróleo, tudo isso. E muitas pessoas dizem que não querem nem saber do que está acontecendo porque é muito distante de nós. São pessoas que não sabem como devem se portar. E o que acontece lá do outro lado interfere aqui conosco com certeza. Muito obrigado por estar conosco, Manequinha. O nosso boa noite. Agora sim, dou uma retornada aqui no Estúdio 2. Como sempre, estúdios lindos e sempre inéditos. A nossa primeira dama, a Janja, ela fez um ensaio fotográfico lá no Palácio, para a revista Ela. E a cobertura de quem? Do jornal O Globo, tudo da esquerda. E ela ironizou, tirando fotos sobre os móveis caríssimos adquiridos agora. O fotógrafo é um fotógrafo caríssimo, que cobra muito caro, e ele está acostumado a fotografar mulheres lindas para Playboy. Mas o pessoal disse que ela tirou com a cachorrinha, mas parece que ele conseguiu fazer alguma coisa com a cadelinha, que ficou muito bonita junto com a nossa primeira dama, com a Janja. E ela quer ser popstar, além de quer ser influencer nas redes sociais. O Grupo Globo, que também a Rede Globo pertence, só na segunda-feira, dia 6, demitiu nada mais, nada menos do que 20 jornalistas. Eles participavam do Valor Econômico, da CBN, do O Globo e o Extra, em redações de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. É a nova gestão e a Globo não está com aquela bola toda. Aquele ator da Globo, o Lázaro Ramos, ele é esposo daquela também atriz que disse que o Brasil estava um horror nos últimos 4 anos, a Thaís Araújo, mas ele deu um golpe de marketing que nós não deveríamos cair no golpe dele. O pessoal está boicotando, ou vai boicotar o filme O Paiô 2. Eu não vi nenhum e muito menos irei olhar os 2. Mas ele diz que ele fala do presidente Jair Bolsonaro ali, talvez para aguçar, vou me ajeitar aqui, talvez para aguçar o sentido dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso é um golpe de marketing. Não vão nessa. Eu acho que devem simplesmente não assistir, porque ele poderia ter a sua opção ideológica, mas sabe o que ele disse? Que os bolsonaristas são horrorosos e sem cultura. Cultura eu não acredito que ele tenha. Agora, falar de horrorosos, ser mais feio que ele é difícil, mas ele tem a sua linda esposa, a Thaís Araújo. A Ivete Sangalo, num show, ela deu um beijo bem dado na boca de Daniela Mercury. Perguntado ao seu esposo, o esposo da Ivete Sangalo, e ele diz que se todas as pessoas se beijassem, teremos paz no mundo e não teríamos guerras. Vocês já imaginaram o Putin beijando o Zelensky na boca? Ou o primeiro-ministro de Israel beijando o chefe dos guerrilheiros do Hamas? São pessoas sem noção, querem fazer ou aplicar frases de efeito, mas não tem nada engraçado no que eles dizem. Nós temos esse casal que nós falamos aí, Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, eles são garotos propaganda do cartão Todos. E devem estar ganhando um bom dinheiro. Mas não esqueçam, eles disseram que os bolsonaristas são horrorosos
Não esqueçam disso. Mas ele diz que não se preocupa porque os filmes que são feitos já são financiados pela Lei Rouanet. Lucro de bilheteria não importa muito, é só uma questão moral deles. E ele diz que tem a maioria, mais de 60 milhões de eleitores do presidente Lula que venceu as eleições. Então ele diz que bloqueio ou não por parte dos bolsonaristas não o preocupam. Eu gostaria que vocês aceitassem esse desafio feito por ele. A Globo também assinou um contrato com a FIFA para transmitir os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de 2026, mas não terá exclusividade em todas as mídias. Com isso, ela economizará milhões de dólares. Quer dizer, antes eles pagavam bastante valores, agora estão quebrando, mas tinham exclusividade. Se alguém quisesse fazer uma transmissão ou editar alguma das imagens, teriam que negociar com a Globo. Mas agora, como eles não têm direito à exclusividade, a qualquer mídia social ou rádio ou televisor que quiser transmitir esses jogos, terão que negociar diretamente com a entidade que é a FIFA. Em Porto Alegre, também no dia de ontem, 125 armas foram apreendidas com um colecionador, e ele é também CAC. Uma dessas armas, quando começou a investigação, uma dessas armas foi encontrada com uma facção lá do bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre. O homem foi preso, cumpriram mandado em sua casa e recolheram muita munição, muita pólvora e 125 armas. Agora todas vão ser periciadas, né? Além de 2 revólveres que estavam sem registro, o que causa alguma preocupação com esse colecionador pela má guarda. E essa arma que foi encontrada com essa facção não tinha qualquer registro nem de roubo e nem de furto. Agora eu vou dar uma passadinha lá no Estúdio 1, que os manequinhas dando a sua opinião. Ele assim, só porque são artistas acham que podem falar qualquer coisa. E realmente voltei aqui ao Estúdio 2, mas eles se acham semideuses. Mas sabe por quê? Primeiro pela luta que eles fizeram de eleger o atual presidente, o presidente Lula, para que reativasse aquela Lei Rouanet, que ela não foi extinta não pelo presidente Bolsonaro, ela só foi mais coordenada e mais racionalizada, porque realmente a Lei Rouanet é para estimular a cultura, mas aquelas pessoas que não têm patrocínio, aqueles artistas de rua, essas pessoas, e não os grandes artistas. Imaginem patrocinar Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, embora já estejam quebrados, Xuxa. Mas é isso aí, por isso que eu digo. Por exemplo, a Ludmilla e a Bruna Gonçalves, em visita a uma clínica, a Bruna Gonçalves é a sua companheira, e elas visitaram uma clínica de fertilização e iniciam um processo de serem mães. É o casal Ludmilla e Bruna Gonçalves querem ser mãe e por isso vão a uma clínica de fertilização. E isso é notícia boba, mas a imprensa divulga e nós temos que dá-las a vocês. O governador Romeu Zema, lá de Minas Gerais, ele havia uma mansão à disposição do governador e tinha 32 funcionários efetivos. E ele terminou com isso. Essa área vai se tornar uma área de lazer aberta ao público, e ele tem uma residência e tem uma senhora que faz a limpeza e é pagos por ele mesmo, particular. Então, uma mordomia que ele está tirando dos governadores lá de Minas Gerais. Começou com ele e os próximos não terão toda essa mordomia dessa mansão que fica à sua disposição. É Romeu Zema, um dos candidatos possíveis a serem indicados pelo presidente Jair Bolsonaro
à presidência, embora que eu ainda acredite que seja o Tarcísio, o governador de São Paulo, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vou passar novamente aqui no Estúdio 1, aqui estou eu! E ele diz assim, o Zé Sanguiné: eles artistas querem dinheiro público, sem fazer nada interessante. É isso aí, por isso que eles não se preocupam muito em agradar o público, ofendem inclusive aqueles que não têm a sua ideologia. Eu admito que tenham sua ideologia política, mas não quer dizer que tu tenhas que ofender ou desmoralizar aqueles que não têm a sua maneira de pensar. Assim é a política. E eles dizem que nós estamos com a democracia ampla. Mas eu acredito que a democracia realmente era no governo anterior. Mas é a minha maneira de pensar, e cada um pensa da sua forma. Também os manequinhas deram a sua opinião. E ele disse assim, foi a Rudmila que travou no hino nacional, Severo. Não, ela não travou, ela aplicou que houve problema de som, não. Ela realmente esqueceu a letra do hino nacional, foi ela. Mas a culpa não é dela. A culpa é de quem pagou ela, e pagou muito bem, e a convidou para entoar esse hino nacional. Mas depois aquela imprensa marrom já disse que em outra oportunidade, no Multishow, após isso, ela cantou, e muito bem, e encantou cantando o hino nacional. Mas quem já teve Zezé de Camargo, Fafá de Belém, entoando o hino nacional, esses aí não existem. Mas diz a imprensa marrom que a Ludmilla se redimiu. Primeiro que ela é de esquerda, não era muito adaptada a idolatrar a bandeira nacional, também o hino nacional, que são os nossos símbolos, e ela usou a mesma indumentária do canto lá nos Estados Unidos, mas esqueceu ela que a roupa que usava era alusivo aos Estados Unidos, branca com listras vermelhas. Mas o vermelho cai bem para ela, porque é o que eles idolatram, verde e amarelo, e eles esquecem. Foi ela sim, foi ela, a Rudmilla, que agora quer ser mãe, mas claro que por inseminação artificial, porque a sua companheira é uma outra moça, né? E o Zé Sanguiné disse assim, eles não têm bilheteria, mas não importa o que ganham sempre, disse o Sanguiné. Disse assim, foi sim, manequinhas, ridícula. Ele respondeu o que eu havia respondido, sem que ainda lesse a sua intervenção. 21h56. O tempo urge. Está acontecendo aquele jogo muito importante que também interessa a gremistas colorados. O Inter não está nessa briga, mas aos gremistas interessa e muito. É o que está acontecendo agora entre Palmeiras e Flamengo, que assim que terminar o programa, eu também irei assisti-lo, porque aqui o nosso programa é pauta livre, mas nós acompanhamos também na área esportiva tudo o que vai acontecendo. A nossa sinopse, nós tínhamos várias páginas anotadas de assuntos que seriam de nosso interesse ou que afetam no nosso cotidiano. Mas não houveram possibilidade de que nós divulgássemos a vocês. Mas pouco importa, o objetivo principal foi conseguido, que é estar interagindo com o nosso pessoal. Eu fico muito alegre nessa noite quente, embora primaveril, mas parece de verão. O dia também foi muito quente e abafado, já é o efeito do El Niño, mas agora a previsão é de que nos próximos dias nós tenhamos chuvas. Hoje é o dia do aposentado. E lá no domingo, no sábado, eu estarei comemorando o Dia do Inativo, lá na associação da SSTBM, da Brigada Militar, Zona Norte, ou digo, Zona Leste de Porto Alegre, que é lá no bairro Partenon. É uma boa comemoração que tem, e todos os sócios e também não sócios inativos da Brigada Militar são convidados, e nós teremos uma boa comemoração. Também no sábado eu terei mais uma comemoração de aniversário aí do meu neto, o filho da Priscila e do Márcio, que é o Cauã Severo Monteiro. Estará de aniversário no sábado. Flamengo 2-0 no Flamengo, no Palmeiras, digo. Flamengo 2, Palmeiras 0, 29 minutos. É impressionante.
nosso amigo João Batista não vai ter possibilidade de contestar. Então retorno aqui ao Estúdio 2 e tudo tem início, meio e fim. E o nosso programa foi muito bom e estamos chegando ao fim. O nosso muito obrigado e não esqueça, Pauta Livre estará de volta no Sextou, lá na sexta-feira, 21 horas, o dia 10. O nosso muito obrigado, fiquem com Deus e assistam o jogo e teremos comentários além de Grêmio e Botafogo, que será amanhã, mas isso é lá no próximo programa, sexta-feira, 21 horas. Muito obrigado, fiquem com Deus. É a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que se despede.